E se a sua resposta mais instintiva a um confronto fosse, na verdade, a fórmula exata para o seu fracasso? Fique extremamente atento, pois você está no limiar de desconstruir tudo o que acredita saber sobre poder. Há um momento fugaz, uma escolha silenciosa que dura uma fração de segundo, que você faz quando é confrontado, acusado ou quando seu valor é posto à prova. Nesse exato instante, a pessoa comum reage conforme foi programada. Ela se justifica. Não foi essa a minha intenção. Você interpretou errado. Garanto que não sou assim. Pode parecer uma atitude digna e lógica, mas para a mente de Maquiavel é o ponto exato onde você entrega todo o seu poder. No momento em que você articula uma defesa, você confessa uma vulnerabilidade que exige justificação. E na arena do poder, a percepção dita a realidade. Se eles percebem sua hesitação, não veem uma injustiça, sentem o odor de uma presa. Esta é a regra brutal que Maquiavel dominava. O indivíduo que se justifica se diminui. O indivíduo que se recusa a fazê-lo compele o mundo a vir em sua defesa. Se você já percebeu essa cilada inicial, prepare-se, porque agora mergulharemos no porquê disso. Justificar-se quase nunca convence alguém. O que essa atitude faz é deslocar o epicentro do poder para longe de você. Ao legitimar suas ações, você passa a jogar no território do adversário, aceitando o enquadramento que ele impôs. Você está essencialmente comunicando. Você possui a autoridade para me julgar. E a partir do momento em que eles detêm essa autoridade, a narrativa pertence a eles. Mesmo estando com a razão, você aparenta ser culpado, pois somente os frágeis se apressam para dar explicações. Os fortes permitem que o silêncio arda, deixam a acusação pairar no ar, intocada, pois compreendem que a jogada de mestre é outra, transformar a acusação em um reflexo. Induza-os a duvidar de si mesmos. Faça com que pareçam reativos, obcecados, desequilibrados. Quem fala primeiro, na maioria das vezes, perde o domínio sobre o enquadramento. E Maquiavel sabia: quem domina o enquadramento, domina o resultado. A maioria se defende por um anseio de ser compreendida. Acreditam que, se conseguirem se explicar o suficiente, serão absolvidos. Contudo, essa crença nasce da fragilidade emocional, não do cálculo estratégico. Você não busca clareza, você busca controle. Clareza é para sessões de terapia. Controle é para o exercício do poder. E o poder não emana de ser compreendido, mas de ser temido, respeitado e, acima de tudo, inalcançável. Portanto, quando alguém o rotula de arrogante, frio ou egoísta, e sua resposta imediata é: não, você não entende, você já foi derrotado. Nesse ponto, você está apenas reagindo. Está demonstrando que se importa. Você acaba de passar a bola para o campo deles e, ao fazer isso, abdica do seu ativo mais maquiavélico, o mistério. Recorde as figuras mais poderosas que você já conheceu. Não as mais ruidosas, mas aquelas que manejavam o silêncio como uma arma letal. Aquelas que, com um simples olhar, o faziam questionar a si mesmo. Aquelas que, sob ataque, jamais demonstravam vacilo. Maquiavel lhe diria: aquele que se explica se submete. Aquele que guarda silêncio força os outros a preencherem as lacunas, e eles, frequentemente, o farão com uma superestimação. Esse é o jogo. Quando você se abstém de reagir, eles se sentem desconfortáveis, começam a duvidar das próprias palavras. Subitamente, o poder deles se contrai, enquanto o seu se expande. Porque você realizou a única coisa que nenhuma pessoa movida pela emoção consegue fazer. Você os forçou a dialogar consigo mesmos. É desta forma que se inverte o poder. Você permite que a acusação deles se extinga no eco da sua própria fragilidade. Vamos aplicar isso a um cenário concreto. Continue a assistir para testemunhar como essa arma opera em público. Você adentra uma sala, alguém lança uma provocação velada e todos os olhares se voltam para você, aguardando sua reação. E aqui está a sua jogada: silêncio absoluto. Nenhuma justificativa, nenhuma retaliação, apenas uma calma e completa imobilidade. Nesse instante, você se torna inatingível, pois todos na sala são compelidos a se perguntar: por que ele não reagiu? Ele tem conhecimento de algo que nós desconhecemos? Ele está acima disto? Você acaba de subverter todo o enquadramento social, pois as pessoas não estão mais focadas na acusação, estão analisando a sua resposta.
E o silêncio, quando executado com presença, ressoa mais alto do que qualquer justificativa. Maquiavel sabia disso. Ele era um estudioso da psicologia e entendeu algo com maestria. O poder não reside naquilo que você diz, mas naquilo que as pessoas imaginam que você poderia dizer, mas escolhe não o fazer. Mas, e se o silêncio por si só não for o bastante? A jogada mais implacável ainda está para ser revelada. Por vezes, você não apenas ignora a acusação, você a devolve. Alguém o chama de manipulador. Você oferece um sorriso, olha para um ponto além da pessoa e diz: se é essa a sua percepção, sem defesa, apenas um distanciamento gélido. O que acontece? Eles perdem o rumo, pois aguardavam um confronto. Em vez disso, ficam sozinhos, segurando a própria arma. É nesse momento que a culpa começa a se instalar do lado deles. Começam a ponderar se foram longe demais, se passaram vergonha, se agora parecem inseguros. E de fato, parecem. Você acabou de capturar a energia que eles lançaram em sua direção e os forçou a carregá-la, sem que você levantasse um único dedo. Chega um ponto em que o silêncio se torna insuportável para quem esperava uma reação. É aí que a maré vira. Eles se viam como acusadores, mas agora estão expostos como suplicantes por atenção. E você? Você se transformou em algo muito mais potente do que um inocente. Você se tornou inabalável. Maquiavel compreendeu algo que a maioria jamais irá assimilar. Palavras não são ferramentas para revelar a verdade, mas para obscurecê-la. E quando alguém o ataca, deseja que você lute em meio a essa névoa. Querem afogá-lo em justificativas, pois quanto mais você se explica, menos convicto você soa. Em vez disso, deixe que eles preencham o vazio do seu silêncio. Eles irão exagerar, se repetir, começar a soar desesperados. Você não proferiu uma única palavra, mas agora são eles que estão sob o escrutínio, porque a audiência não está escutando o que é dito, está observando quem mantém a calma e quem está desestabilizado. Isso é poder social, e ele não advém de estar certo, mas de ser inatingível. Observe como isso se desdobra em contextos profissionais e pessoais, pois aqui a tática se torna ainda mais letal. Em uma reunião de trabalho, um colega o ataca. Não tenho certeza se essa estratégia foi bem elaborada. Eles querem que você morda a isca. A maioria se inclina para a frente, explica, justifica, demonstra nervosismo. A sala inteira percebe. Mas o estrategista maquiavélico se recosta. Ele aguarda, talvez com um leve sorriso. E se ele fala, não é para se defender, é para redirecionar. Vamos então ouvir a sua proposta. Agora, o agressor é quem precisa se apresentar. O foco da sala se inverte. De repente, ele está sendo julgado, está sob pressão. O silêncio confiante é uma acusação sem palavras. Em relacionamentos, o efeito é ainda mais poderoso. Seu parceiro diz: você já não se importa comigo. A pessoa comum entra em pânico, validando o enquadramento emocional. A abordagem maquiavélica é distinta. Você não entra na discussão. Deixa o peso da acusação flutuar no ar. Então, com serenidade, responde: não é essa a minha visão. Curto, firme, sem explicações. Agora, eles se sentem inseguros, questionam a própria entonação. Você assumiu o controle do ritmo emocional e quem controla o ritmo, controla o enquadramento. Existe uma tática ainda mais fria. Se você a dominar, alcançará um nível de elite. Não se limite a permanecer calmo quando for acusado. Desapareça. Alguém o insulta. Não retruque. Não responda. Não reconheça a existência do ataque. Deixe sua ausência pairar como um espelho. Deixe-os imersos no silêncio de serem ignorados. Isso os destrói por dentro. Eles percebem que você nem sequer os considerou dignos de uma resposta. Começam a criar narrativas internas, corroendo a própria compostura. Por quê? Porque a pessoa comum depende de validação emocional, mesmo que seja através do conflito. Se você retira isso, elas murcham, entram em colapso, tentam provocar uma reação. A cada nova tentativa, parecem mais fracas, mais obcecadas. Tudo isso enquanto você se mantém perfeitamente imóvel. E é aí que reside a sua vitória. Não por ter provado algo, mas porque eles se autodestruíram na tentativa de obter uma reação sua. Em vez de se defender,
Faça com que a acusação deles pareça um sintoma de fraqueza. Alguém o chama de arrogante. É curioso como a confiança pode deixar algumas pessoas desconfortáveis. Alguém diz que você é manipulador. Apenas pessoas que não podem ser influenciadas costumam dizer isso. Você não está negando a acusação. Está a reenquadrando como uma insegurança deles. E agora, são eles que se veem na posição de se defender. Isso não é uma simples reversão. É um golpe de judô de poder. Você usou a força deles e a canalizou para o colapso deles. Maquiavel chamaria isso de a virada da lâmina. Não se defenda da espada com um escudo. Permita que o agressor caia sobre a própria arma. O mundo nos ensina a zelar pela nossa reputação, mas Maquiavel enxergou a cilada. Ele sabia que, no instante em que você corre atrás da inocência, você está admitindo a possibilidade de culpa. O verdadeiro estrategista jamais entra nesse jogo. Em vez disso, ele se mostra composto demais para ser abalado, elevado demais para se importar. E lentamente, aqueles que tentam derrubá-lo começam a parecer instáveis, reativos e invejosos. Porque quanto mais você se defende, mais parece que precisa fazê-lo. Mas quanto mais você ignora, mais perigoso eles assumem que você seja. E é nessa presunção que o poder genuíno nasce. A maioria acredita que poder é sobre provar seu valor, provar que está certo, que você não é o que dizem. Mas Maquiavel sorriria com desdém para tal ideia, pois no segundo em que você tenta provar qualquer coisa, você já validou o julgamento da outra pessoa. E quando você entrega a alguém essa validação, você está lhe entregando a sua própria coleira. Visualize a cena. Acompanhe-me para a execução final. Você está em um grupo, alguém lança uma farpa publicamente. Você sempre age como se soubesse de tudo. A reação comum é ficar tenso, tentar rir sem graça, ou, pior, responder com uma justificativa. O que estão fazendo, na verdade, é confirmar que o golpe acertou o alvo. Todos testemunham a defesa, e isso confere veracidade à farpa. Agora, veja o que o maquiavélico faz. Ele pausa, sustenta o silêncio por 2 segundos, percorre a sala com o olhar, com uma diversão silenciosa. Então, se julgar necessário, oferece algo calmo, preciso e desdenhoso. Você parece estar bastante emotivo hoje. O agressor se agita, fica inquieto, busca por apoio. Ele sente o calor da sala se deslocar em sua direção, porque a sua ausência de reação acabou de comunicar algo muito mais poderoso. Você não é quem está em julgamento. Eles são. Na arena digital, a escalada é ainda mais rápida. Comentários, posts, exposições, aqui reside a verdade. No tribunal da opinião pública, o silêncio pode denotar culpa, a menos que o seu silêncio comande medo. Ao ser atacado online, não se defenda, não explique. Distorça. Alguém o chama de tóxico. Em vez de uma defesa lacrimosa, você posta. As pessoas sempre o chamarão de perigoso quando não conseguem mais controlá-lo. Você não se defendeu. Você reenquadrou a acusação como um emblema de poder. Agora, eles parecem amargos. Você parece inabalável. E o público começa a se perguntar quem de fato está no controle. Isso não é gestão de danos, é domínio de narrativa. Existem 3 ferramentas que você pode empregar em vez de se defender. O silêncio, o padrão ouro, que os deixa expostos. A deflexão, que reenquadra a narrativa. E os cortes de precisão, verdades curtas e afiadas. Alguém diz, você é cheio de si. Responda. A confiança incomoda os inseguros. Dizem, você é falso. Responda. Eu não lhe devo autenticidade. Dizem, você se acha melhor que todo mundo? Responda. Não, eu apenas não penso como todo mundo. Isso não são defesas, são declarações de status. Elas comunicam. Você não pode me atingir. E esse é o cerne da questão. O maquiavélico nunca implora para ser visto como bom. Ele desafia as pessoas a vê-lo como mau e caminha com mais altivez por isso. Quando você se recusa a se defender, algo acontece com seus inimigos. Eles perdem o equilíbrio, pois esperavam uma batalha e se veem golpeando fumaça. Eles escalam, pressionam mais, tornam-se mais dramáticos. E quanto mais fazem isso, mais você se eleva. Por quê? Porque você os induziu a encenar o próprio colapso. E esse é o jogo final maquiavélico. Você não destrói seus inimigos. Você permite que a obsessão deles por você os destrua. Você acredita que ser mal interpretado é perigoso,
mas ser previsível é infinitamente pior. O homem mal interpretado possui mistério. O homem previsível é um alvo fácil para manipulação. Pessoas que estão constantemente tentando esclarecer as coisas são vistas como desesperadas. Pessoas que permanecem calmamente mal compreendidas são temidas. Maquiavel sabia: é melhor ser temido do que amado, mas melhor ainda é ser confuso do que previsível. Vamos destruir a ilusão final. Você não necessita de uma boa reputação para vencer. Você precisa de uma reputação forte. Do homem com uma boa reputação, espera-se que seja agradável. O homem com uma reputação forte nem sempre é querido, mas ninguém ousa se mover contra ele de forma leviana. É isso que ocorre quando você para de se defender. Sua reputação deixa de ser sobre o que as pessoas acreditam e passa a ser sobre o que elas temem que você fará a seguir. É assim que você vira o jogo do poder. Você cessa a luta por aprovação e, em vez disso, cultiva uma aura que torna as pessoas cautelosas. A evolução final não é o silêncio, é a aura. Uma presença tão composta, tão segura de si, que as acusações se evaporam antes mesmo de pousar. Isso não vem de ser apático, mas de ser imperturbável por desígnio. Porque uma vez que você se treina para não se defender, não explicar, não buscar validação, você cruza uma fronteira, uma linha onde sua própria existência se torna a sua defesa, e é aí que o poder se torna sem esforço. Pense nas raras pessoas que nunca se explicam, não publicam desabafos, não entram em discussões e, ainda assim, são mais respeitadas. Por quê? Porque o silêncio diante da acusação cria um mito. Ele convida à interpretação e a mente humana preenche esse vácuo com força. As pessoas presumem que você deve ser perigoso, que sabe de algo que elas não sabem. Essa suposição é o que atrai seguidores. Maquiavel não se importava em ser bom. Ele se importava em estar no controle. E aqui está o paradoxo final, a chave para a alavancagem social. Quanto mais você se explica, mais isolado você parece. Mas se você permanece calmo, impassível, as pessoas sentem um impulso de defendê-lo. Elas dizem: isso foi desnecessário. Ele não merecia isso. De repente, elas se tornam seu escudo. E o que é mais poderoso do que se defender? É deixar que outros o façam por você, sem que você precise pedir. Isso é alavancagem maquiavélica. Deixe que a multidão defenda a sua causa enquanto você se mantém acima do ruído. Agora, você não é apenas respeitado, você é elevado. Isso não se constrói da noite para o dia. É uma fortaleza erguida tijolo por tijolo. Comece por aqui. Jamais corrija insultos cujo único propósito é provocar. Use frases curtas de encerramento. Entendido. O tempo dirá. Cada uma delas fecha uma porta. Estude como você mantém seu semblante, seu corpo, sua imobilidade. Essa é a sua armadura. E quanto mais imóvel você permanece enquanto outros perdem o controle, mais o seu poder se expande. Quando as pessoas não sabem como provocá-lo, elas passam a temê-lo. Você se torna ilegível. Um espelho que apenas reflete a instabilidade delas. Maquiavel diria: o homem mais perigoso não é aquele que ataca primeiro, mas sim aquele que nunca precisa atacar. Você atingirá um ponto em que os ataques simplesmente cessam, não porque você os combateu, mas porque as pessoas sabem que perderão antes mesmo de começar. Sua presença comunica: eu não jogo na defesa. Eu deixo que os outros se destruam. Existe uma diferença entre força e imunidade. A força ainda reage. A imunidade sequer reconhece o golpe. Esse é o ideal maquiavélico. Você não vence a discussão. Você a encerra antes que ela comece por nunca precisar respondê-la. Quando você não se defende mais, as pessoas param de enxergá-lo como alguém a ser julgado. Você se moveu para além do tribunal da aprovação pública e o único julgamento que importa é o seu. Deste ponto em diante, você não vive em defesa. Você vive em definição. Você define sua imagem, seu tom, seu silêncio. E as pessoas sentem isso. A certeza em seus olhos, a calma em sua postura, o perigo em sua quietude. Você não está mais resistindo. Você está comandando. E é aí que a sala muda. A multidão fala menos, seus inimigos se aquietam. Seu nome passa a ter peso. Não porque você lutou por ele, mas porque você nunca o explicou. Se você chegou até este ponto, se percorreu cada palavra e sentiu a gravidade delas, você não é um mero espectador.
Você é um sobrevivente. Um sobrevivente do ruído constante que nos condiciona a suplicar por validação. Você encarou o abismo da percepção alheia e não vacilou. E por isso, eu o reconheço. Saiba que, mesmo neste silêncio, sua jornada interior já se iniciou. A semente da quietude foi semeada. A decisão de não mais se justificar está germinando em algum lugar profundo de sua consciência, e ela não morrerá. Por isso, convido-o a um ato simbólico, não para o algoritmo, não pelos números, mas como um selo do seu entendimento. Se esta mensagem ressoou em você, comente abaixo a frase: "Minha quietude é minha resposta". Isto não é um comentário, é uma declaração silenciosa, um lembrete para si mesmo de que você não precisa mais travar batalhas que não servem ao seu poder. E ao se inscrever neste canal, você não está apenas pressionando um botão, está se unindo a uma fortaleza, um lugar onde declaramos nossa prontidão para carregar o peso de nossa própria aura, em vez de buscar o alívio na aprovação alheia. Neste canal, não encontrará espelhos polidos para refletir o que você deseja ver. Encontrará apenas fragmentos da verdade nua e crua, aquela que a maioria teme, mas que é a única capaz de verdadeiramente libertar. Cada vídeo que você assistir aqui não é entretenimento, é uma chave. E cada chave abre uma porta para uma sala que já existe dentro de você. Vá agora, e que o seu silêncio seja a sua definição, não a sua defesa.